Perigo. As consequências de não seguir a santificação. Tiago Freitas, capítulo 7. Perigo. As consequências de não seguir a santificação. A tendência do pecado é sempre diminuir a seriedade do pecado. John Owen. Uma vida desenfreada de pecados pode vir a comprometer a sua integridade espiritual, dizem algumas pessoas. Mas na verdade ela não vai comprometer a sua vida, ela não pode comprometer a sua vida espiritual. Ela vai comprometer. De fato, se não houvesse a possibilidade de se perder, não haveria tantas advertências sobre o perigo de se viver uma vida deliberadamente no pecado. Em 2 Pedro 2, versículo 20 e 22 diz: Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Cristo Jesus, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou para o seu próprio vômito, e a porca lavada voltou-se a revolver-se no lamaçal. Jesus e o seu ensino sobre o perigo de não seguir a santificação. Em Mateus 5,29, versículo 30, fala: Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. O sentido das palavras do Senhor é de uma abnegação quanto aos desejos ilícitos. Não é literalmente aqui, mas uma abnegação da própria vontade, uma vez que a consequência do pecado deliberado é o inferno. E nós precisamos ter uma atitude de renúncia completa e radical em relação ao pecado. Perigo. Seu nome pode ser apagado do livro da vida. E aqui nessa parte ele vai falar que em Apocalipse o Senhor sempre dizia: ao que vencer eu vou dar isso, ao que vencer trarei o seu nome no livro da vida. E ele fala também: de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Isso também ele falou para a igreja de Sardes. Então, se ele fala que ele poderia apagar, é porque o nome da pessoa estava lá. Então é preciso que nós vigiemos na nossa forma de viver, porque senão, como diz a palavra, Senhor, naquele dia muitos dirão, né? Em teu nome profetizamos, em teu nome curamos os enfermos. E para quem está de fora, essa é uma pessoa de Deus. Mas o que o Senhor vai dizer? Afaste-se de mim, eu não conheço você. As consequências de não seguir a santificação na ótica de Paulo. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Romanos 6,16. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6,23. Porque o pendor da carne dá para a morte. Romanos 8,6. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Romanos 8,13. Tudo que é gerado da carne resulta em morte. A morte é a penalidade imposta pelo pecado. Ela é o resultado final do pecado. Ela é uma espécie de companheira inseparável do pecado. Viver no pecado de forma intencional e deliberada é o mesmo que estar percorrendo uma estrada que leva direto à morte. O poder da santidade. A santidade só se é possível pelo poder do Espírito Santo. Em Romanos 8,13 fala: se pelo Espírito mortificados os feitos do corpo, certamente vivereis. Romanos 8,13. E aqui ele conta a história que um rapaz, ele estava há 2 anos fazendo um curso de aviação, e chegou um dia que ele foi pilotar um avião sozinho. Só que quando ele subiu, havia muitas nuvens, estava muito nublado, e ele não conseguia ter um direcionamento. Então ele falou com o pessoal lá, né, do câmbio lá, como é que ele poderia suceder naquela situação, proceder naquela situação. E ele foi lembrando dos cursos que ele tinha feito, das instruções que ele tinha aprendido logo no começo, quando ele achava muito chato, mas que naquela hora estava servindo, surtindo efeito e servindo para ele. E dessa mesma maneira é quando nós somos guiados pelo Espírito Santo. Nós aprendemos através da oração, nós aprendemos através da palavra, do conhecimento das Escrituras, da palavra revelada no nosso interior. E quando a gente não consegue enxergar a palavra do Senhor, o Espírito Santo, eles vão nos guiar a um caminho correto, a um caminho firme.
E da mesma forma, quando nós nos rendemos ao Espírito Santo, a nossa carne não tem vez. Logo, o nosso destino não será de destruição. Recebemos da parte do Senhor garantia da orientação divina, mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. João 16,13. Ele não falou em uma parte da verdade, o resto vai ser mistério. Não, ele disse em toda a verdade. Devemos viver na dinâmica do Espírito. A palavra nos dá 4 instruções a respeito de nosso relacionamento com o Espírito. Primeiro, andai no Espírito, em Gálatas 5,16. Segundo, enchei-vos do Espírito, Efésios 5,18. Terceiro, não entristeçais o Espírito, Efésios 4,30. E quarto, não instigais o Espírito, 1 Tessalonicenses 5,19. E agora a gente vai ver um pouco de cada uma delas aí. Andando no Espírito. Andando no Espírito. Somos chamados a uma caminhada sobrenatural. Andávamos outrora segundo o curso deste mundo. Efésios 2,2 fala sobre isso. Segundo a carne, Romanos 8,4. Nas trevas, 1 João 1,6. Agora devemos andar em Cristo na luz, como filhos da luz, andar como ele andou, segundo o Espírito. Somente pelo poder do Espírito é possível vencer a inclinação da carne, ou as características do modo antigo de viver. O resultado deste novo modo de viver é produzirmos. O resultado deste novo modo de se viver é produzirmos o fruto do Espírito, que nada mais é do que a manifestação da vida de Cristo em nós. Um grito de advertência. Aí aqui em 1 Coríntios 10, 1, 2, ele fala, olha irmãos, Paulo começa a dizer, eu não quero que vocês sejam ignorantes como aquele pessoal lá do deserto, lá de Israel, quando estavam com Moisés, que eles endureceram o coração, eles fizeram tudo o que reprovava ao Senhor, eles cultuaram outros deuses, eles se tornaram idólatras, eles traíram a comunhão com o Senhor. Ele foi dando advertência, olha, que não suceda acontecer isso com vocês. Não ponha o Senhor à prova como eles fizeram, porque pode acontecer que você tenha o mesmo destino que eles. Se incorrermos nos mesmos erros, o mesmo fim que eles receberam poderá também ser conosco. Em Hebreus 13:12, traz uma advertência parecida. Ele fala, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. E o que é que traz um perverso coração incrédulo? Que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. O juízo de divino. Pelo que, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor, pois nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12, versículo 28 ao 29. Muitas pessoas elas têm aquela ideia, né? Não, mas Deus é amor e Deus ele não vai fazer você sofrer. Na verdade, Deus não nos traz sofrimento. São as nossas escolhas, a nossa falta de conhecimento que nos leva a esse local do deserto, a nossa desobediência. Mas Deus não traz esse sofrimento. E muitas pessoas elas querem escolher o que é bom para elas. Elas querem pegar características do divino, ações do divino e falar, não, essa aqui é o meu Deus. Só que Deus ele é completo. Ele é amor, mas ele também tem um juízo. Ele também tem um juízo, e a gente vai ver aqui um pouco mais para frente. Em Colossenses 3, versículo 5 e 7 fala, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Paulo está falando de um tipo de comportamento que atrai a ira de Deus. E para que essa ira não venha sobre nós, no versículo 5 e 8 ele nos orienta a mortificarmos e despojar-nos desse tipo de comportamento.
Esse cuidado se dá pelo fato de que o alvo da ira de Deus é o pecado. E se estivermos intencionalmente associados com o mesmo, inevitavelmente seremos alvos dessa ira divina. O ser humano não é alvo da ira de Deus, é alvo do amor. Mas se a gente está associado com o pecado, o que nos resta é o juízo. Aí aqui ele fala, né, sobre um amigo dele, o pastor Jorge Anderson Bisoni, vai falar sobre o modo operante do juízo. E ele fala aqui, né, ele mostra aqui alguns textos bíblicos, algumas situações, e ele fala que Deus tinha um modo operante, um modo de agir quando se refere ao juízo. Não é só chegou, errou, vai ser fulminado aqui agora. Não é assim que acontece. E aqui ele traz algumas situações, né, do juízo de Deus. E quem foi advertido, qual foi a advertência, a longanimidade de Deus, a consequência de desobediência, quem julgou, e no final ele traz uma pergunta: houve o arrependimento? Por exemplo, a humanidade foi advertida porque ela estava corrompida. E Deus foi muito longânimo. Noé achou graça diante de Deus, Noé era pregador da justiça. 100 anos de advertência durante a construção da arca de Adão até o dilúvio se passaram mais de 1500 anos. E a consequência da desobediência deles foi o dilúvio. E quem julgou aquela galera? Noé. E houve arrependimento? Não, o povo não deu crédito à pregação de Noé. Foi advertido também Faraó do Egito. A advertência foi: deixe o meu povo ir. Mas ele não deixou. Então a consequência foi o envio de pragas. As pragas duraram de 40 a 50 dias. A consequência a longanimidade, né? A longanimidade foi o envio das pragas, que duraram de 40 a 50 dias. Mas como eles não se arrependeram, houve a morte dos primogênitos, representando o fim da perpetuação daquela nação e governo. E quem julgou aquele povo naquela época? Foi Moisés. E aqui ele vai falando, né, sobre Corazim, Betsaida e Cafarnaum, que foi o próprio Jesus. Aquela galera não se arrependeu. Aí tem o jovem da igreja de Corinto, que ele estava tendo uma relação com a esposa do pai. E aparentemente ele se arrependeu. Aí ele fala sobre Ananias e Safira, sobre Herodes, sobre a igreja de Tiatira, e mostra os que teve arrependimento e os que não tiveram. E em todo esse processo, quando Deus vai colocar o juízo, Deus já advertiu, Deus alongando, ainda dá um tempo para que a pessoa possa se arrepender. Mas chega no final, a pessoa não se arrepende, o juízo chega. Em todos os julgamentos de Deus, sempre há advertências antes da execução do juízo em si. O próprio Deus produz em nós uma tristeza para nos arrependermos, a fim que não sejamos julgados, e isso é bondade. Observe o texto de 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. O apóstolo João nos ensina em 1 João 2:1: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. A verdade é que Deus sempre nos dá tempo. Mais que isso, Ele deseja nosso arrependimento. Apocalipse 2:21-22 afirma: Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosta de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Os dois extremos. Aqui ele fala que nós precisamos ter o equilíbrio, né? Porque algumas pessoas falam, não, como a gente ouvia antigamente, e algumas pessoas ainda hoje, Deus, ele tá ali ó, esperando você para castigar. Deus coloca você na moinha, Deus coloca você no estreito, Deus coloca você na peneira, na prensa, no estreito. E nós saímos desse extremo e fomos para o outro extremo. Não importa como você viva, o amor do Senhor é grande para com você, o amor do Senhor ele é maravilhoso, ele cobre todas as suas transgressões, mas não há um confrontamento em relação ao pecado. A pessoa continua vivendo a vida de pecado, continua na mesma leseira de vida e, tipo assim, não tem juízo. Não há o juízo do Senhor. Nós precisamos chegar no equilíbrio, porque se nós vivermos deliberadamente no pecado, haverá severidade e juízo para nós. Saímos do extremo e muitas vezes chegamos a outro. A verdade é que Deus não tolera o pecado na vida da igreja.
ou seja, na vida daqueles que deveriam estar andando em santidade diante dele. Não quer dizer que Deus está esperando qualquer falha para vir com fúria contra alguém. A mensagem de juízo tem a ver com aqueles que não se arrependem de seu pecado. Ela não tem a ver com aqueles que pecaram, mas com aqueles que estão andando deliberadamente e intencionalmente no pecado. Receberam advertência e ainda assim não se arrependeram. Deus não começa julgando. A misericórdia, ela precede o juízo. Deus começa instruindo, advertindo sobre as consequências, mas há um momento em que, se a misericórdia não é abraçada, se não há arrependimento, o juízo certamente seguirá. Provérbios diz: o homem que muitas vezes repreendido endurece cerviz, será quebrado, de repente, sem que haja cura. Provérbios 29:1. E você vê, né, a longanimidade e o amor do Senhor, que ele poderia muito bem chegar, pô, já vou aplicar o juízo, porque a minha palavra já é clara. Mas o Senhor vem com seu amor, com a sua paciência, e Ele nos fala: filho, isso não está certo. Se você não fizer isso, o mal vai acontecer. Ele falou isso lá para o pessoal de Deuteronômio: olha, eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele ainda dá uma sugestão, ele dá opina: escolhe a vida para que você viva e tenha vida longa na terra que eu vou dar para vocês, que eu prometi para vocês. Escolhe a vida. O Senhor coloca as opções, ele é muito longânimo, né? Eu sempre lembro daquela música da Ludmilla Feber: santa paciência, um ânimo tão longo, capaz de esperar por nós, acreditar em nós. Que Deus é esse? Se não houvesse o juízo, o mal prevaleceria. Na verdade, o juízo é mais uma prova do caráter reto e puro do nosso Pai. Uma última palavra, por Clésio Luiz Oliveira. Cristo veio recuperar o que havia sido perdido pelo homem, por conseguinte, aniquilar aquilo que nos separava de Deus, que era o pecado, Romanos 6:23. E é justamente o pecado que faz com que a nossa identidade se corrompa, permitindo que outra tome seu lugar, uma identidade maligna. O grande perigo da falta de santificação é distanciarmos de quem somos e principalmente do nosso Pai, aquele de quem viemos e que nos ama, uma distância incalculável com danos sem precedentes, que podem nos custar o grande desfecho que ele deseja. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham sido abençoados com esse resumo e sejam abençoados na prática da palavra. Valeu, parceiro.